Olá, senhores. Meu nome é Arimael, sou professor de física e a nossa aula de hoje é sobre corrente elétrica e sua intensidade. A corrente elétrica, senhores, é estudada basicamente dentro da eletricidade. A eletricidade está presente no nosso cotidiano e é um fenômeno que resulta da existência da carga elétrica. A carga elétrica ela é estudada dentro de dois grandes ramos da eletricidade. Ela é estudada dentro da eletrostática e dentro da eletrodinâmica. Na eletrostática, nós estudamos a carga elétrica parada. E na eletrodinâmica, estuda as cargas elétricas em movimento. Essa carga elétrica em movimento nós chamamos de corrente elétrica. E essa corrente elétrica, a eletricidade, desempenha um papel fundamental, importantíssimo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos lá. O que seria corrente elétrica? De acordo com essa figura, de acordo com a figura aqui exposta, eu tenho duas ilustrações. A primeira delas mostra aqui um condutor metálico, essa figura aqui, mostra um condutor metálico, e nesse condutor nós temos elétrons em movimento. Observe que esses elétrons, eles se movimentam em todas as direções, em todos os sentidos, é um movimento aleatório. Nesse caso aqui, é corrente elétrica? Não, não é corrente elétrica. Agora, nessa segunda situação aqui, nessa segunda imagem, o que eu fiz? Eu peguei esse condutor metálico e estabeleci uma diferença de potencial. Aqui o potencial é positivo, que é o maior potencial. Aqui o potencial é negativo, que seria o menor potencial. Então, nos terminais desse condutor, você tem uma diferença de potencial. O que acontece com os elétrons desse condutor? Eles se movem, só que de forma organizada, de forma orientada. Então, corrente elétrica, senhores, é o movimento organizado, orientado de cargas elétricas. Então, observe que corrente elétrica não é qualquer movimento de cargas elétricas, é simplesmente um movimento organizado, orientado de cargas elétricas. Então, quem orienta, quem organiza esse movimento é a diferença de potencial ou o campo elétrico. Observe que esses elétrons só ficaram movendo de forma organizada quando nós estabelecemos uma diferença de potencial, quando nós submetemos esse material a um campo elétrico. Então, doutores, corrente elétrica é o nome que se dá ao fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor. Quando entre as extremidades desse condutor é estabelecido um campo elétrico, é estabelecido uma diferença de potencial. Então, só vai existir corrente elétrica se esse condutor for submetido a um campo elétrico, for submetido a uma diferença de potencial. Intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é uma grandeza física que nós conseguimos medir a quantidade, o valor da corrente elétrica em um condutor. Então, observe só. De acordo com essa figura, eu tenho um fio condutor, onde nesse fio condutor eu tenho elétrons se movendo de forma organizada, de forma orientada. Então, aqui eu tenho corrente elétrica. E o que eu faço? Eu separo uma seção transversal desse condutor e aí eu vou contar. Eu vou ver a quantidade de elétrons, a quantidade de carga elétrica que passa através desse condutor. Vamos supor, senhores, que num intervalo de tempo ΔT igual a 10 segundos,
passa uma quantidade de carga elétrica, que eu vou chamar de ΔQ, igual a 20 coulomb. Então, observe só, senhores, em um intervalo de tempo de 10 segundos, passaram uma quantidade de cargas equivalente a 20 coulombs. Quem seria a intensidade dessa corrente elétrica? Aí você vai fazer o seguinte, ó, a intensidade da corrente elétrica, que nós vamos chamar de I, vai ser igual a quem? Vai ser igual a quantidade de carga, que é igual a quanto? Que é igual a 20, dividido pelo intervalo de tempo, que é igual a 10. Então, a intensidade da corrente elétrica, que nós chamamos de I, é igual a quanto? A 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 é igual a 2. Qual seria a unidade de medida de corrente elétrica, de intensidade de corrente elétrica? Vai ser quem? A unidade de carga, que é o coulomb, sobre a unidade de tempo, que é o segundo. Então, a intensidade dessa corrente elétrica é igual a quanto? É igual a 2 coulomb por segundo. O que significa dizer isso? Significa dizer, senhores, que a cada intervalo de tempo de 1 segundo, passam através desse condutor 2 coulomb. Então, doutores, para a gente calcular a intensidade da corrente elétrica, basta você pegar a relação entre a carga total, a quantidade de carga que passa, que atravessa a superfície da seção transversal do condutor e o intervalo de tempo. Ou seja, a intensidade da corrente elétrica, que nós chamamos de I, ó, é igual à quantidade de carga, que nós chamamos de ΔQ, dividido pelo intervalo de tempo, que nós chamamos de ΔT. Então, I é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo. Quanto foi a quantidade de carga aqui que nós fizemos? 20. Quanto foi o intervalo de tempo? 10. Então, você fez 20 dividido por 10, que deu igual a 2. Esse foi o nosso resultado da nossa intensidade da corrente elétrica. Então, para você calcular a corrente elétrica, é só pegar a quantidade de carga, dividir pelo intervalo de tempo. Ora, como a intensidade da corrente elétrica é uma grandeza física, toda grandeza física tem uma unidade de medida associada a ela. Então, senhores, qual seria a unidade de intensidade da corrente elétrica? Aí você já sabe, ó, corrente elétrica, chamada de I, é igual a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Ora, senhores, qual é a unidade de quantidade de carga? A unidade de quantidade de carga elétrica, ó, é o coulomb. Quem é a unidade de tempo no SI? A unidade de tempo no SI, ó, é o segundo. Então, a unidade de corrente elétrica é coulomb por segundo. Então, a unidade de corrente elétrica no sistema internacional é o coulomb por segundo. Em homenagem ao físico, ao cientista André-Marie Ampère, nós chamamos essa unidade de corrente elétrica de ampere, representado pela letra A. Então, 1 ampere corresponde a 1 coulomb dividido por 1 segundo. Então, se em um condutor, em um intervalo de tempo de 1 segundo, passa uma quantidade de carga correspondente a 1 coulomb, essa intensidade de corrente nós chamamos de 1 ampere. Como o ampere é uma unidade de corrente elétrica relativamente alta, nós costumamos usar os submúltiplos do amperes. E aí você tem miliampere, microampere, nanoampere e picoampere. Qual é o símbolo do miliampere? MA. Microampere e assim segue. Observe só, o miliampere, 10 elevado a menos 3. O microampere, 10 elevado a menos 6. O nanoampere, 10 elevado a menos 9. E o picoampere, 10 elevado a menos 12. Então, esses são os submúltiplos do ampere. Senhores, sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica
é um movimento ordenado de cargas elétricas, então elas têm uma orientação, ela tem um sentido. Como antigamente nós imaginávamos quem se movia era a carga positiva, eram os prótons, então nós estabelecemos dois sentidos para a corrente elétrica. Um sentido que nós chamamos de sentido convencional, onde quem se movimenta é a carga positiva, e o outro sentido que nós chamamos de sentido real, já quem se movimenta no sentido real é a carga negativa. Então vamos lá. Sentido convencional. Inicialmente, nos condutores sólidos, pensavam-se que a corrente era consequência do movimento da carga positiva. Dessa forma, o sentido da corrente seria do maior potencial para o menor potencial. E esse sentido chamou-se de sentido convencional. Então, de acordo com essa figura, você tem aqui um condutor, e aí você tem o potencial no ponto A, e você tem outro potencial no ponto B. Você tem uma diferença de potencial, onde o potencial em A é maior do que o potencial em B. Como nesse sentido quem se move são as cargas positivas, então o movimento de elétrons sai do maior potencial, que é o A, e vai para o menor potencial, que é o B. Então, no sentido convencional, quem se movimenta é a carga positiva e a corrente elétrica se dá do maior potencial para o menor potencial. Já no sentido real, né? Já no sentido real, a corrente elétrica seria movimento de elétrons, né? O elétrons ele se movimenta do menor potencial para o maior potencial. Isto é, contrário ao sentido do campo elétrico estabelecido no interior do condutor. Então, observe só, senhores, no sentido real, quem se movimenta são os elétrons e eles saem do menor potencial para o maior potencial. E nesse sentido, no sentido real, a corrente elétrica se movimenta no sentido contrário ao do campo, tá bom? E no sentido convencional é do maior potencial para o menor. E o sentido da corrente elétrica é o sentido contrário ao do campo. Qual o sentido que nós vamos adotar? Senhores, os livros de física do ensino médio, tá bom? Eles adotam o sentido convencional, ou seja, a corrente elétrica sai do maior potencial para o menor potencial. Tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica, senhores, ela se classifica em dois tipos basicamente. O primeiro deles nós chamamos de corrente contínua, CC. O que seria a corrente contínua constante? Ora, a corrente contínua, constante, ou simplesmente corrente contínua, senhores, ocorre quando a intensidade da corrente elétrica e o sentido do deslocamento permanecem constantes. Chamamos essa corrente de corrente contínua constante. Essa corrente é principalmente encontrada aonde? É encontrada, senhores, principalmente em pilhas e em baterias. Então, em pilhas e baterias, você vai encontrar a corrente contínua constante. Aqui eu tenho o gráfico da intensidade da corrente elétrica versus o tempo. Observe só, quando o tempo for igual a T1, o valor da corrente é I. Quando o tempo mudar para T2, o valor da corrente continua sendo I. Então, observe que o valor e o sentido da corrente não mudam com o tempo. Então, nesse caso, a corrente chamada de corrente contínua constante, ou simplesmente corrente contínua chamada de CC. A outra corrente que é muito comum no nosso cotidiano, nós chamamos de corrente alternada, AC, corrente alternada. Então, quando o sentido
quando o sentido da corrente alterna e a intensidade varia entre um máximo e o mínimo, então ela será chamada de corrente alternada, denominada de AC. C de corrente, A de alternada. É gerada principalmente nas hidroelétricas. Aí aqui você tem um gráfico, ó. A corrente, ela alterna a sua intensidade e o seu sentido. Ora é positivo, ora é negativo. Ora é positivo, ora é negativo. Ora ela tem um valor máximo, ora ela tem um valor mínimo. Ora ela tem um valor máximo, ora ela tem um valor mínimo. Nesse caso aqui, senhores, a corrente elétrica alternada, o elétron ele vibra dentro do condutor. Então ele vai e volta, ele fica vibrando. Ora ele vai, ora ele volta. Ora ele é máximo, ora ele é mínimo. Então essa corrente nós chamamos de corrente alternada e ela é gerada principalmente nas hidroelétricas. Efeitos da corrente elétrica. Senhores, a corrente elétrica, quando percorre um condutor, quando atravessa um material, ela provoca alguns efeitos. Vamos lá aos principais efeitos da corrente elétrica. O primeiro efeito que eu vou falar, senhores, chamamos de efeito térmico, também chamado de efeito Joule. Isso aqui é muito comum cair em vestibular. Então, o que seria o efeito térmico? Ora, senhores, o próprio nome já dá uma ideia. Efeito térmico. A corrente elétrica vai produzir calor, vai produzir variação na temperatura. A temperatura do material ela vai aumentar. Então, esse efeito, onde quando a corrente passa através do condutor e a sua temperatura, a temperatura do condutor aumenta, esse efeito nós chamamos de efeito térmico, o efeito Joule. Como é que isso ocorre? Ora, senhores, quando os elétrons livres são acelerados pelo campo elétrico no interior dos condutores, os elétrons colidem com os átomos do material e essas colisões transferem energia, fazendo com que esses átomos aumentem sua vibração. Essa situação, macroscopicamente, é evidenciada pelo aumento da temperatura do condutor, gerando o calor. Esse efeito é conhecido, é denominado de efeito Joule. Então, observe só, a corrente elétrica não é um movimento de elétrons. Esses elétrons, quando eles se movimentam, ele acaba colidindo, né? Entrando em colisões com as moléculas, com os átomos desse material. E quando ocorrem essas colisões, ocorre transferência de energia. E essa energia, ela fica evidenciada na forma de calor, com o aumento da temperatura. Então, o efeito Joule é provocado pela colisão dos elétrons com a estrutura do material, tá bom? Fazendo com que esse material se aquece. É por isso, senhores, que todo material, quando percorrido por corrente elétrica, ele acaba aquecendo. O nome desse efeito é efeito Joule. Então, onde a gente verifica esse efeito Joule? Ora, esse efeito Joule nós utilizamos na construção, de um chuveiro elétrico, ferro elétrico, fusível, aquecedor de cabelo, chapinha, lâmpada incandescente. Então, todos esses materiais eles funcionam baseado no efeito Joule, através do aquecimento, tá bom? Por conta da passagem da corrente elétrica. Outro efeito nós chamamos de efeito magnético. Então, quando a corrente elétrica percorre um condutor, ela produz em torno desse condutor o que nós chamamos de campo
magnético. Isso significa dizer, senhores, que todo material, quando percorrido por corrente elétrica, ele se transforma em um ímã, em um eletroímã. Então, ele possui a capacidade de atrair ou de repelir outro ímã. Então, todo fio percorrido por corrente elétrica é um ímã, ou seja, produz um efeito que nós chamamos de efeito magnético. Tá bom? Senhores, o outro efeito que nós observamos, né, é o efeito luminoso. Ora, esse efeito luminoso, senhores, ele é uma consequência do efeito Joule. A corrente elétrica, quando passa através do filamento dessa lâmpada, esse filamento ele vai aquecendo, ele aquece tanto que ele vai se transformar como se fosse uma brasa de carvão. Ele vai ficar com um tom avermelhado. E aí ele vai ficando mais quente, vai ficando mais avermelhado, até ele emite o que nós chamamos de luz. Tá bom? Isso por conta do aquecimento. Então, o efeito luminoso é uma consequência do efeito Joule. Após o condutor ser aquecido, ele então emite ondas eletromagnéticas, luz, dentro do espectro visível. Então, senhores, quando a corrente elétrica passa através do filamento de uma lâmpada, ele esquenta, até emitir luz visível. Tá bom? O nome desse efeito nós chamamos de efeito luminoso. O outro efeito, senhores, seria o efeito fisiológico, que seria o choque elétrico. E aí, o efeito fisiológico, eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada, né? Quais são os efeitos da corrente elétrica quando atravessa o corpo humano. Senhores, muito obrigado e até a próxima aula, que nós vamos trabalhar exercício. Falou, se cuidem, fiquem em casa e espero que vocês estejam bem.